Que é isso aqui no meu bolso? São as chaves. E vamos lá, vamos começando esta live maravilhosa nesta terça-feira, às 8 horas da noite, me arrumando tudo aqui, saindo de atendimento, ajudando as pessoas, atendendo, e a gente vem direto para a live para falar com vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, quem já chegou, quem ainda não chegou, seja bem-vindo, bem-vinda, assim, chegar depois, que assistir, que vai ficar gravada, disponível para vocês, o conteúdo desta live de hoje também. Sejam bem-vindas, a Nayara chegando aí, primeira pessoa a chegar a estar conosco. Vamos compartilhar, para quem está chegando, vou compartilhar com algumas pessoas, aquela pessoa especial, para a qual essa live é dedicada. Vamos ver se ela vai conseguir participar com a gente, né? Nem sempre a pessoa consegue. E tá tudo bem, coisas da vida. Vamos lá, convidando as pessoas para este momento mágico. Que momento mágico vai ser esse? Deixa eu ver. Acho que eu já convidei quem era para eu convidar. Quero lembrar a vocês que o intuito dessa live de hoje não é para diminuir, nem para ofender o ponto de vista de ninguém em relação àquilo que acredita ser a energia divina do universo. Tá bem? A ideia dela é trazer um ponto de vista e expandir um pouco mais a consciência de vocês a partir do que é a energia de todo o universo. Giovana presente, entrou pelo Instagram da Rosane. Olha só. Gabi chegou agora também, seja bem-vinda, Gabi. Deu 8 horas em ponto, eu consegui entrar, e nessa correria do dia a dia, às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Tá brilhando muito meu rosto aqui, será que é a luz ou tá com algum filtro? Não tá com filtro não, é a luz mesmo. Ó, agora meu rosto normal, meu rosto com luz. Muito bem. Muito bem, então agora que você entrou com o celular da sua mãe, vai poder participar, assistir conosco. Vamos lá. O intuito principal dessa live é trazer para vocês a percepção, a abertura de que é possível reconhecer a energia do universo além dos padrões limitantes da energia masculina e da energia feminina. Seja bem-vinda, Vanessa. No decorrer do dia hoje, eu postei vários stories com imagens de divindades que se propõem a representar a energia de amor do universo, a energia de poder, a energia de sabedoria, a energia de tudo que é no universo, né? Eu coloquei a imagem de Isis, coloquei a imagem de Odin, coloquei a imagem de Zeus, coloquei a imagem de Kuan Yin, a imagem de... uma imagem que se propõe a ser entendida como uma imagem de Deus, por exemplo, né? Que tem inclusive aquela pintura muito famosa do homem quase encostando o dedo em Deus, que é representada como uma figura masculina, bem forte nos padrões gregos, está bem parecido com Zeus, aquela representação. Então nós temos essa ideia de deuses com a aparência de homens, né? Aparências humanas, especificamente, assim como os gregos tinham, né? Seja bem-vinda, Sônia. Boa noite. Bom ter você por aqui. Deixa eu mandar um coração para você também. Ó, coração para você, Sônia. Natália, seja bem-vinda também. Muito bem. Então, a partir dessa perspectiva, o que eu quero trazer para vocês? Muitas vezes nós, seres humanos, para que possamos compreender a energia do universo, nós damos forma a essa energia. E essa forma, ela se apresenta na nossa semelhança, né? Porque nós recebemos várias informações do universo, de doutrinas, de religiões, de que nós somos a imagem e semelhança do que é considerada energia divina. Então, consequentemente, nós imaginamos, ok, então Deus, deusa, é exatamente como nós. Se tem Deus, se nosso tem menino e menina, também tem Deus, menino e menina, homem e mulher, nesse contexto. Faz sentido, né? Existe uma lógica nesse racional. Mas não é só isso. Existe mais para ser reconhecido. É justamente isso que eu quero trazer para vocês. Só antes de falar sobre isso, eu quero trazer o fundamento da razão pela qual essa live se manifestou.
Por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Não é só para tumultuar, criar caos. Como algumas pessoas talvez tenham até deixado de me seguir por eu falar desse assunto. E tá tudo bem, elas não estão prontas para ouvir, tá tudo certo. Quem sabe em algum momento elas venham ouvir, venham concordar ou venham discordar. Nem só porque não é só porque eu estou falando que é algo certo, que é algo perfeito, que é algo elevadíssimo. Não, é um ponto de vista e tá tudo certo, tá bom? Tem que deixar isso claro para vocês. Uma pessoa comentou comigo que eu não lembro qual publicação exatamente que eu fiz, na verdade. Foi do... lembrei. Foi do Buda, se eu não me engano. Falando em relação a Deus estar dentro de nós, né? E aí essa pessoa disse que ela não conseguia reconhecer aquilo como Deus. Eu falei, você não consegue reconhecer como Deus dentro de você? E aí ela, não consigo, porque a coisa de ser Deus e ser homem, a energia masculina, não consigo aceitar, não consigo me aproximar, né? Eu já vou contar um exemplo meu em relação a essa questão da energia masculina também, que me impactou bastante. Eu vou trazer, nem ia falar sobre isso, mas vai caber como depoimento real aqui para vocês. A questão dessa pessoa é que ela tem alguma particularidade com a energia masculina, não vem ao caso o contexto, e ela não consegue aceitar que existe uma divindade que tenha essa representação do masculino, porque o masculino não é bom, porque o masculino ele é mau, porque o masculino ele usurpa, ele maltrata, ele violenta, ele bate, ele é agressivo e o que mais talvez a pessoa tenha ali de vivência, tenha experiência em relação ao que é a energia masculina. Então ver uma imagem masculina representando uma divindade, a divindade máxima, que a gente, quando eu falo Deus, eu falo sobre a divindade máxima, tá? Tipo, acima de todas as outras, a criadora de todas as outras. Essa é a ideia. E aí essa pessoa não consegue aceitar isso. E tá tudo bem, porque ela tem questões, ela tem traumas, ela tem crenças, ela tem pensamentos que estão limitando ela naquele aspecto, né? E aí um trabalho interior vai ser importante para isso, um trabalho de autoconhecimento, para perceber o porquê. Para que eu tenho essa questão com a energia masculina, com a figura masculina? Por que o Deus não pode parecer uma figura masculina para mim? Por que eu não posso aceitar? Por que isso tem que ser impeditivo para mim? Né? Então, essa é uma reflexão que eu quero trazer para vocês, antes mesmo de falar o meu ponto de vista em relação a isso, para que vocês não se limitem. Porque às vezes a gente fica com medo de nos conectar com uma energia achando que ela está depreciando outra. Vou pegar um outro exemplo, de falar, é Deus, mas tinha que ser deusa, porque eu sou mulher, então eu vou me conectar com uma deusa. Ou então porque eu sou homem, mas como eu já sou homem, eu quero uma energia diferente da minha. Então Deus tem que ser uma deusa, na verdade, que é quem gera, quem cria. Né? Homem não gera. Homem não cria, tem que ser energia feminina, então a deusa faz muito mais sentido, entrando num lugar muito mais de lógica, né? Que acaba sendo um aspecto mais masculino, na verdade, e de desprezo de um aspecto. E aí se apega à energia da deusa, por exemplo, né? Que vocês talvez tenham visto filmes, livros sobre Avalon, por exemplo, que falam sobre a deusa, né? Que aí no filme é bem legal como eles conseguiram dar um somebody love e transformar a deusa na Virgem Maria, que é uma outra forma de expressar uma energia de divindade, mesmo que ela fosse uma mortal, né? A Virgem Maria não fosse uma deusa, né? Mais uma vez aquela ideia que eu falei no começo, em relação aos gregos, de pegar a imagem e semelhança, aquilo que a gente consegue compreender, para que a gente consiga se perceber como próximo. Senão a gente se vê muito distante, é inatingível, muito nebuloso e fica mais complicado das pessoas se conectarem. Seja bem-vinda, Sandra, seja bem-vinda, Jess, Arthur, Barbarini, Buzz, meu amigo, deixa eu te mandar uma mãozinha aqui. Grande amigo Buzz, seja muito bem-vindo a essa live bacana da gente falar que Deus não é homem nem mulher, né? Vocês estão conseguindo pegar até aqui? Tá ficando claro para vocês? O meu som tá bacana? Eu nem perguntei para vocês se o meu som tava bacana. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Que eu tô usando o microfonezinho aqui, mas não deu tempo de validar se o som dele tava ok. Manda um ok para mim em relação ao som, se estiver legal, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se até agora vocês estão conseguindo compreender, se tá meio nebuloso, que eu já vou trazer meu exemplo para vocês. Sim? Muito bem. Uma aguinha é sempre bem necessária.
Olha, tem como eu curtir? Olha, tem como eu curtir o que vocês mandam. O Instagram tá ficando cada vez mais evoluído. Bom, vamos lá. Eu vou contar o meu exemplo, porque contar das outras pessoas, às vezes, limita a gente um pouquinho, né? Quando a gente conta da nossa história, fica um pouquinho mais fácil. Eu comecei a me conectar com a espiritualidade a partir, principalmente, da minha primeira iniciação em Reiki. Reiki, tá? São formas diferentes de dizer a mesma coisa. Eu falo Reiki, que é a pronúncia japonesa. E eu lembro que no material da pessoa que me deu o primeiro curso, estava escrito a palavra Deus. E eu não aceitava de jeito nenhum aquilo. Não aceitava. Rebeldia mesmo, ódio, raiva. Porque aquilo para mim simbolizava religião, simbolizava limite, simbolizava controle, simbolizava uma hierarquia que eu não queria respeitar. Por quê? Porque o meu pai não foi presente. Eu tive um paizinho ausente, né? E hoje eu entendo as razões pelas quais isso aconteceram, entendo o que ele deu o melhor que ele poderia dar para mim, né? Para vocês não ficarem vendo, o pai do André foi ausente, pessoa ruim, etc. O meu avô morreu quando meu pai tinha 12 anos de idade. Ele sabia ser pai? Não. Ele não teve pai. Como é que eu vou cobrar dele ser pai se ele não teve pai? Não tem como. É injusto até eu cobrar dele que ele seja pai se ele não teve pai, se ele não teve a proposta de querer desenvolver a paternidade para poder ser pai. Ele não fez isso. E tá tudo bem. Ele fazendo isso, ele me ensinou como ser pai. Como seria isso, André? Sendo diferente dele. Eu aprendi com o exemplo do oposto. Então tudo tem um aprendizado, tudo tem uma lição, tudo tem uma elevação para a gente levar para a nossa vida. Mas aí eu já estou misturando o Theta Healing aqui, falando de aprendizado e virtude de alma. Vamos voltar para a história. Nessa minha primeira conexão com o Reiki, como tinha escrito Deus no material, aquilo me irritava, aquilo me incomodava. Tem uma oração antes de começar? Por que é uma oração? Por que não é uma abertura? Por que não é uma possibilidade de conexão com o universo? Eu sempre chamei de universo. O nome é universo. Não é Deus coisa nenhuma. Eu vou chamar de universo, porque a palavra Deus me incomoda. Seja bem-vinda, Fabi. Seja bem-vinda, Alegras. Bem-vinda, bem-vindos. E é muito semelhante à questão que a minha aluna trouxe para mim, né? A questão dela era uma questão que talvez fosse igual à minha, talvez fosse diferente, não vou trazer aqui qual é a questão dela, e a minha questão é a questão da energia masculina do pai ausente, que isso me incomodava, e eu percebi só muito depois que o nome Deus me incomodava por conta disso, por conta de eu não ter um pai presente e eu não aceitar uma figura masculina superior a mim. Falei, como assim uma figura masculina superior a mim? Não tem nenhum homem superior a mim. A única pessoa superior a mim que existe é a minha mãe, na minha história, né, de vida. E aí, de repente, aparece lá um cara que é uma representação masculina e se diz Deus. Eu falei, não aceito você, não te aceito, você não é Deus. Né? E aí eu também, assim como essa aluna, me conectei bastante com a energia da deusa, de Avalon, da natureza, da terra que nutre, etc. E essa energia feminina, ela se apresentou tanto na minha vida que hoje eu sou terapeuta. Terapeuta, que é homem, geralmente tem a energia feminina mais desenvolvida. Não quer dizer que tenha mais energia feminina do que masculina, mas que desenvolveu a energia feminina mais. Porque um trabalho terapêutico está muito mais ligado ao cuidado, né? E o cuidado está muito mais ligado à energia feminina do que à energia masculina. Tá? E aí eu estou trazendo isso para vocês para que vocês reconheçam em vocês, em algum nível, se existe algum tipo de afastamento da ideia de um Deus homem ou da ideia de uma deusa mulher. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui na nossa live de hoje, tá? Ressoou um pouco para vocês o exemplo que eu dei? Eu sei que eu dei uma fugida para falar até um pouco de virtude, mas isso se encaixa em algum nível na vida de vocês? De talvez ter reconhecido um padrão de energia masculina ou feminina chegou assim em mim, aí eu não quis aceitar, aí por conta disso a imagem de Deus e deusa não ressoa tanto para mim, ou então eu só me conecto com a energia do Deus masculino, como uma pessoa disse para mim no direct, falando, eu vi lá as deusas, você colocou deusa Isis, legal, conheço deusa Isis, mas eu não reconheço como deusa. Eu falo, por que será? Você faz alguma ideia do porquê? Fala, porque a minha criação foi dentro de uma religião específica que só mostrava a energia do masculino como Deus, masculino, é o homem que fez tudo,
E aí eu só consigo me conectar com isso. É a vivência que ela teve, são as crenças que ela recebeu, o aprendizado que ela recebeu ali e ela está reproduzindo. Ela continua ancorando aquilo na vida dela, né? Então, isso pode impedir com que ela manifeste para si, isso agora trazendo o meu ponto de vista, que é o que eu já queria trazer para vocês. O máximo que o universo pode disponibilizar para ela. Quando eu falo para vocês que a energia divina, a energia de Deus, não é uma energia masculina, nem uma energia feminina apenas, não é homem nem mulher, é justamente para vocês reconhecerem como uma energia de criação, uma energia de tudo que é. Ah, legal, antes disso, para linkar nisso, tem uma pessoa que respondeu para mim por direct dizendo: eu não acredito que exista só um Deus ou só uma deusa, eu acredito que existe um Deus e que ele tem uma esposa e que é deusa. Aí eu fiquei pensando, acho que essa moça assistiu aquela série lá, Supernatural, né? Que na verdade são irmãos, né? Deus e a deusa, que seria a escuridão na série, né? Que seria a deusa. Então a luz e a escuridão, Deus e a deusa. Nesse contexto, a escuridão seria a mulher e a luz seria o homem, né? Nessa série. Que eu acho que é para ser visto como um aspecto yin e yang, né? É uma forma de se reconhecer também. Mas o ponto é, a energia divina, a energia da criação de tudo que é isso que eu chamo de divindade essencial, que a gente chama de Deus muitas vezes, mas de uma forma que é limitante realmente, que acaba trazendo para o arquétipo do sexo masculino, não tem sexo. Não tem. Tem a energia masculina e a energia feminina, que é o yin e o yang, que é o ativo, que é o passivo, que é o movimento e é o estacionário, que é a ação e a reflexão, a intuição. Tudo isso em uma única energia cósmica. Por isso, quando eu coloquei a imagem do universo ali, tipo as estrelas e tudo mais, e as pessoas disseram sim, eu identifico isso como universo, acho que todas as pessoas colocaram como sim, como universo não, perdão, como Deus, todo mundo disse sim ali. E eu fiquei feliz quando eu vi aquilo. Por quê? Porque as pessoas conseguem reconhecer o universo, eu chamo de universo ainda, né? Ainda tenho esse costume. A energia da divindade, da força da criação de tudo que é, como pura energia, como além da aparência física, porque nós somos isso também. A imagem e semelhança não é a forma da sua carapaça, até porque, se a gente for pegar dessa forma, eu sou uma pessoa que nasceu no Brasil, eu tenho várias descendências, eu tenho descendência de Europa, eu tenho descendência das Américas mesmo, de indígenas, e eu tenho descendências do continente africano. Então, isso já tem 3 grandes descendências para mim. Então, isso já forma várias formas diferentes do meu rosto, do meu cabelo, do meu olho, etc. Então, pensa só. Se eu fosse me conectar com o Kuan Yin, por exemplo, não consigo pegar, tem uma imagem dela aqui. A Kuan Yin, ela é chinesa. Ela é a minha imagem e semelhança quando eu olho para ela? Não, não é. Ela é um ser humano? Sim, mas ela tem aspectos físicos que diferem dos meus. Se eu for me conectar com Oxalá, por exemplo, que seria a representação divina segundo a Umbanda, eu acho que o Candomblé também. Ele é diferente de mim. Ele tem a cor de pele diferente da minha, ele tem os lábios diferentes dos meus, ele tem o cabelo diferente do meu. Pode ser que eu não conecte com ele, né? Se eu fosse me conectar com Odin, por exemplo, ótimo. O Odin, ele tem... Acho que é só o cabelo dele que é bastante diferente, né? Acho que o cabelo dele é bem mais ondulado do que o meu. Talvez eu não me conectasse tanto com ele também. Ele tem uma barba que é volumosíssima. Minha barba não é volumosíssima. Minha barba não é encaracolada como a dele. Então por que eu estou falando isso? A gente se apegar à fisicalidade como expressão para a gente se identificar com o divino acaba sendo uma limitação. Quando nós reconhecemos que nós somos pura energia, que está manifestada em um corpo físico temporário, que é só um aglomerado de átomos, um aglomerado de energia, isso aqui tudo é energia, energia aglomerada. A matéria é uma ilusão. É uma ilusão. É a união de um monte de átomos, de um monte de energia. No fim, se você pegar lá o microscópio, o supermicroscópio e ver, o que sou eu?
O que é você? Luz, energia, vibração, onda, cordas, né? Se a gente for entrar na teoria das cordas, é isso que nós somos. É isso que nós nos apresentamos como sendo. E o que é a energia criadora de tudo que é? É justamente isso. Ela não tem forma, não tem cor, não tem altura, não tem sexo. Então você não precisa se limitar pensando que venha a energia masculina, que venha a energia feminina, que venha as duas energias. Eu vejo muitas escolas iniciáticas, inclusive, que falam, quando convidam a energia divina, afirmam Deus, Pai e Mãe. Quando eles fazem isso, no que eles estão transformando Deus? Eles estão transformando Deus, a divindade, a força criadora de tudo que é, em um ser andrógeno. E isso faz muito sentido, porque tem as duas energias, a masculina e a feminina da criação. Pum, criou, e criou de um ponto único. E qual que é o ponto único? É todas as coisas. Talvez, espero que você não esteja bagunçando muito a cabeça de vocês da forma que eu estou falando. Quem já vive nesse mundo já deve estar mais familiarizado com o que eu estou trazendo, deve estar mais tranquilo em relação ao que eu estou trazendo. Quem ainda não deve estar olhando e falando, mas calma lá. Então, olhar para uma imagem divina, seja ela qual for, e ver aquilo como Deus, você está dizendo, André, que isso pode ser eu me limitando em relação à energia do universo? Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo isso. Sim. Se você olha para só uma imagem e fala, é só essa, você está se limitando. Se você olha para todas aquelas que eu mostrei de exemplo e fala, todas essas aqui são representações do divino e todas elas estão certas, todas elas são perfeitas, mas todas elas são partes. Nenhuma delas é o todo. O todo é inonimável, é sem forma compreensível na fisicalidade. Por quê? Porque é tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo. Eu vou tomar um golinho de água enquanto vocês refletem sobre essa frase. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Está fazendo sentido para vocês? Maura, seja bem-vinda. Ah, gratidão, Sônia. Deixa eu dar um coraçãozinho para você. Gostou da explicação? Alguém já tinha parado para pensar dessa forma? Tá aí, Spiri, seja bem-vinda também. Terapeuta, seja bem-vinda. Você já tinha parado para pensar dessa forma? Eu sei que parece uma coisa meio óbvia, meio batida até, mas talvez não tenha tanta explicação quanto eu trouxe para vocês, né? Tem a falar, não, Deus é as duas coisas. Fala, tá, mas como? Por quê? O que isso tem a ver com a gente? Como que isso entra na nossa história? Naquilo que a gente acredita? Eu trouxe bastante essa ideia da imagem e semelhança para isso, para que vocês fizessem um link com o que vocês já vivem na vida de vocês e com o que praticamente todas as religiões, né, que têm a função de nos reconectar com a fonte, trazem. Mas o ponto é, elas fazem isso, só que você precisa expandir, além do que aquela religião, além do que aquele ponto de vista está trazendo para você. Senão você vai se limitar até aquilo que veio através daquele grupo, vamos dizer assim. Porque quando você começa a estudar várias religiões, você percebe que todas elas têm uma coisa em comum. Qual é essa coisa em comum? Nós viemos de algum ponto de partida de criação e essa energia é uma energia amorosa. Todas elas têm isso. Todas elas que eu conheço, pelo menos, têm isso, em algum nível, pelo menos, né? E aí, quando a gente junta todas essas sabedorias, a gente percebe que nenhuma das formas que elas têm individualmente conseguem traduzir toda essa energia, toda essa sabedoria, toda essa luz, todo esse amor, mas sim a união de todas em uma coisa só, como se fosse o arco-íris com todas as cores, né? E aí, quando você une todas as cores, vem um grande facho de luz com todas as cores. Quando você junta todas as cores, qual cor fica? Fica a cor branca perolada, né? Que é essa cor que vocês estão vendo aqui no meu rosto por conta do meu anel de luz aqui, que eu esqueci como é que fala em inglês, por isso que eu falei em português, anel de luz. Né? Então, é esse ponto de vista que eu quero trazer para vocês, para que vocês soltem essa limitação. Vocês não fiquem com medo de chamar
a divindade que vocês acreditam, pensando, se eu estivesse chamando essa, eu estou afastando a outra. Você não está afastando a outra. A figura feminina que você vê como representação, ela tem a energia masculina dentro dela, ela é andrógena em última essência, se você olhar acima. Os tibetanos, eles são um povo tão sábio que a imagem de Avalokitesvara, essa eu vou fazer questão de pegar, deixa eu ver se... Essa aqui. A imagem de Avalokitesvara, essa aqui é uma das imagens, tá? Que é o Bodhisattva da compaixão. Não consigo tirar o reflexo. Né? Não tem gênero definido. Algumas imagens falam que é feminina, algumas imagens falam que é masculina. Justamente por quê? Porque a personificação da compaixão, que é o que essa divindade se propõe a manifestar, que é a mesma representação de Kuan Yin, só que essa é tibetana, a Kuan Yin é japonesa. Né? É para transcender, ir além do limite que o sexo, que o gênero poderia trazer para uma divindade, porque ela é totalidade, assim como você também é totalidade. Então eu quero convidar você a, quando você for se referir ao divino, se você sentir no seu coração, se o que eu disse faz sentido para você, você unir as duas falas, Deus, Pai e Mãe, Deusa, Pai e Mãe, o que fizer sentido para você, mas trazer as duas energias para você, sabendo que o masculino e o feminino, na energia da criação, são uma coisa só, indivisível, inseparável. E se você tiver com dificuldade em unir isso, em aceitar isso em você, talvez exista algum tipo de ressentimento à energia masculina ou à energia feminina em você, como os exemplos que eu dei aqui para você, como exemplo da minha vida, inclusive, que eu dei para vocês aqui. Né? E se isso existir, faça um trabalho de crenças em você, um trabalho de aprofundamento, procure terapia, faça a auto-aplicação de Reiki, buscando dentro de você, com o símbolo que rompe o tempo e espaço, para encontrar a origem disso. Faça um auto-digging, pergunta para a energia da criação de tudo que é, qual que é a origem disso com o Theta, se você tiver essa ferramenta dentro de você também. Para que você não fique se limitando, para que você não deixe de se conectar com a energia de tudo que é inonimável, que é sem sexo, que é tudo ao mesmo tempo. Tá? Deixa eu ver a mensagem que a Fabi mandou aqui, só um instantinho. Eu já não consigo ver como imagem e semelhança, talvez por parecer que isso se torna limitante em algo específico ou com o mesmo nível ou com o mesmo nível ao nosso. Não sei se dá para entender. Deixa eu ler de novo. Eu já não consigo ver como imagem e semelhança, talvez possa parecer que isso se torna limitante a algo específico ou com o mesmo nível ao nosso. O mesmo nível ao nosso, dizendo que nós aqui estamos num nível ainda a se desenvolver. Eu acho que é mais ou menos isso que você está dizendo, né, Fabi? É uma forma de se ver. Justamente por isso que quando a gente limita em homem ou mulher, a gente está limitando. O que eu trouxe da imagem e semelhança é que, acho que foi só no começo da live, não sei se você estava aqui, é que nas nossas culturas, nas nossas religiões que existem aí na Terra, é muito colocada a imagem que nós temos projetada numa imagem do divino, e não o contrário, a gente tentando entender o que é o divino para entender o que nós somos. E aí, por isso que eu trouxe para vocês, o divino é pura luz, é pura energia. Assim como nós somos pura luz e pura energia. Então é nesse nível a imagem e semelhança. O que nós estamos aprendendo é a controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, liberar os nossos pesos para que nós possamos criar realidade, assim como a divindade de tudo que é. Quando eu falo divindade de tudo que é importante que você perceba que você também faz parte dessa divindade de tudo que é. Não existe um Deus fora. Eu não ia falar isso nessa live, mas já vou falar. Não existe Deus fora. Não existe Deus afora. Não existe Deus Pai e Mãe fora. É dentro. É junto, é dentro e fora ao mesmo tempo. Por quê? Porque você faz parte, você não está aqui. Você está onde? Você está no vazio? Você está separado? Você está separado do quê? Se tudo é energia, se isso aqui e eu somos feitos de energia, o que separa a gente, em essência? A composição química? Ok.
mas eu tenho provavelmente toda a composição química disso aqui no meu corpo. Provavelmente. Plástico, acho que talvez não. Não sei. Né? O que separa, então? É a organização disso. O principal ponto que separa. A quantidade. Então, tudo que está em volta é uma organização de tudo que é. Então, quando você clama para que venha uma energia de fora, na verdade você está pedindo para despertar essa energia que está dentro de você. Para que ela manifeste, para que ela crie. O que é isso? O que é ela? É você. É o seu eu consciente e inconsciente em ação para manifestar aquilo que você quer manifestar na sua vida. É isso que está escrito lá na minha bio. Para você assumir a sua alma. Assumindo a sua alma, a potência do seu ser, não lembro bem como está escrito agora, você começa a criar a sua realidade de uma forma consciente. Assumindo a responsabilidade da criação que você faz, de tudo aquilo que você vive, você está criando. Aí você pode criar de uma forma consciente aquilo que você realmente quer viver. Isso é um poder divino. Isso é você, Deus em ação. Sendo Deus, deusa em ação. Sendo Deus pai e mãe em ação. Tudo ao mesmo tempo. Eu sabia que nem todo mundo ia conseguir ficar nessa live toda, né? Tô vendo aqui as pessoas chegando, algumas pessoas indo e tá tudo bem. É um papo que eu sei que é meio papo de doido, papo de gente que realmente tem que estar aberto para ouvir, né? É um papo diferente. Existem muitos dogmas que existem por aí. Um dos principais pontos que eu quero trazer para vocês, que eu trouxe para mim, é o ponto de libertação dos dogmas. O dogma é um dos meus inimigos, né? Todo mundo tem inimigos, né? Quando a gente fala de marketing digital. Mas tem que escolher alguns inimigos. O meu inimigo é o dogma. O que eu quero dizer com dogma? Eu não estou falando dos processos cerimoniais. Eles são lindos, são maravilhosos. O que eu sou contra é a limitação, é o impedimento. É você dizer, por exemplo, não, na minha religião o Deus é homem. Mulher não tem lugar aqui, mulher é menos. Ou na minha religião Deus não é homem, Deus é mulher, porque o homem é menos. Tipo, não, gente. Isso é um tipo de dogma, é um tipo de limitação. Isso não cabe, não encaixa. Né? Então eu quero trazer para vocês esse ponto de vista, essa percepção, de que vocês levem isso para a sua vida se fizer sentido para vocês. Tanto que, muito em breve, no dia 6, 7, 8 e 9 do mês que vem, eu até compartilhei aqui no meu feed, eu vou fazer uma semana chamada Expandindo a Cura. E a ideia dessa semana é justamente liberar a alma de vocês de limitações, de crenças, de dogmas, de medos, para que vocês se preparem para uma formação que eu vou oferecer. Vocês não vão conseguir fazer essa formação, participar dessa formação que eu vou oferecer, se vocês não soltarem essas crenças, esses dogmas que estão aí implícitos dentro de vocês. Tá? Talvez vocês até consigam fazer, comecem a liberar isso durante o processo, mas vai ser muito mais fácil. Por isso que é a preparação, né? Uma semana de preparação que vai ser gratuita, falando sobre esses conteúdos, essas aberturas, essas cortes de limitações e vários pontos de vista meus, que vocês podem concordar ou não, tá tudo bem, eu não sou o dono da verdade de forma alguma, estou aprendendo assim como vocês, para que quem quiser, depois que acabar essa semana de preparação, vir a fazer a formação que eu vou oferecer. Uma formação para que você coloque em movimento essa energia de cura, essa energia de ação, essa energia de transformação na sua vida e na vida das outras pessoas. E eu chamei isso de ajude, como é que é? Saiba como curar, ou melhor, saiba como ajudar a si mesmo e aos outros através da cura da sua própria alma. A cura da alma é isso. É a cura dos dogmas, é a cura das limitações, é a cura dos medos, é a cura dos preconceitos estabelecidos. Talvez você tenha dentro de você em algum nível e mais coisas que eu vou trazer para vocês nessa semana bem especial. Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando dessa semana, tem a publicação aqui no meu feed e tem no link da bio o link para você se inscrever. É gratuito, você vai ser direcionado lá para o meu site, vai colocar o seu nome, e-mail, telefone e depois vai ter um botão para você entrar no grupo do WhatsApp, que é onde eu vou mandar as informações, eu vou mandar o link das lives para que você possa passar por essa preparação. André, não quero fazer curso nenhum. Sei que você vai vender um curso no final. Tudo bem,
você pode assistir mesmo assim, não tem problema. Eu estou deixando disponível. Mesmo que você já tenha essa sabedoria que eu vou oferecer, você já tenha essa formação que eu vou oferecer, inclusive, não tem problema nenhum. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para participar dessa live. Por quê? Porque eu vou trazer pontos de vista, eu vou trazer perguntas. Talvez, se você estiver presente, você já tiver essa sabedoria desperta em você, você possa compartilhar aqui por texto e ajudar as pessoas que estão assistindo. A gente está somando. Eu não estou aqui numa posição de mais do que ninguém. Eu estou aqui numa posição também de aprendendo com vocês e deixando disponível aquilo que eu já aprendi. Eu comecei antes do que algumas pessoas. Algumas pessoas talvez tenham começado antes de mim e podem também deixar isso disponível aqui. A gente vai se ajudando nessa jornada. Assim como está acontecendo hoje. A ideia dessa live de hoje foi por conta de um pedido dessa minha aluna que estava com essa dificuldade, com a energia masculina. Aí eu falei, mas Deus não é homem, menina, de onde é que você tirou esse negócio? E aí eu falei, poxa, tem mais pessoas que talvez precisem ouvir isso também, só que de uma forma um pouco mais aprofundada, explicando a razão, explicando de onde vem esse ponto de vista, como pode ser limitante você se conectar apenas com um aspecto. Porque esse universo, fingindo, tá? Ele é dividido em duas energias, masculina e feminina. Se você chama só uma, você está perdendo metade da potência do universo. Percebe como isso é limitante para você? Para você, não para mim, para você. Você está caindo pela metade o poder do universo nessa perspectiva. Metade. É muito pouco para que fica para você manifestar, né? Assume tudo, deixa tudo vir para você, deixa tudo se apresentar para você. Isso é importante. Vocês estão bem aí, pessoal? Conseguiram assimilar um pouco disso para vocês? Fez um pouco de sentido? Priscila, seja bem-vinda. É um conteúdo que eu sei que às vezes pode mexer no nosso sistema de crenças, né? Naquilo que a gente ouviu a nossa vida toda, dos nossos pais, dos nossos avós. Talvez conscientemente você esteja me ouvindo e falando, André, você tem razão, eu concordo com você, adoro o jeito que você fala. Mas o seu corpo está assim, esse cara aí, não sei, será? Pode ser que isso esteja acontecendo porque existe uma crença enraizada em você de muitas vezes honrar os seus ancestrais, os seus antepassados em relação a um ponto de vista que vem sendo praticado. E agora vem um cara aqui numa live falando que Deus não é homem nem mulher, trazendo uma perspectiva diferente para você, mais ampla, assim eu espero. Aí você, mas se eu ampliar aqui, porra, eu vou estar traindo meus antepassados, né? A religião na qual eu vivi, a crença, o grupo no qual eu estava participando. E aí, se de repente eu começo a chamar Deus de fonte criadora de tudo que é, de universo, de Deus pai e mãe, não sei, talvez eu pare de fazer parte da minha família. E aí você já começa a entrar num bolo de crença muito louca aí. E tudo bem, faz parte, às vezes a gente entra nisso, porque são processos inconscientes que estão ancorados na gente. Tudo aquilo que eu vou trazendo para vocês é para dar uns estalos, pum, 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 pum. Tá vindo? Tá doendo? Vai trabalhar. Tá incomodando? Vai trabalhar isso, não é para incomodar. O que eu falo aqui não é para vocês saírem tristes, eu faço isso, não. É para vocês saírem, legal, eu faço isso. O que eu faço com isso? Como que eu transformo isso? Como mudo isso? Como eu elevo a minha vibração a partir disso que eu recebi, que eu acolhi, que eu senti que faz sentido em algum nível ou que eu quero destrinchar mais, nem que seja para virar para o André e falar, André, você estava errado. Tudo bem, se for essa a sua motivação, vai lá. O importante é que você se movimente. Essa é a minha intenção, expandir. Ó, pum. Tanto vocês quanto eu. Expandir. Tá? Essa é a minha ideia. Esse é o meu plano. Este é o meu ideal nesse momento. Multiplicar. Acender a luz em mim e com essa luz acesa, como um fósforo, deixar disponível para que vocês acendam a de vocês. Não a minha em vocês. Acender a de vocês, como se vocês também fossem fósforos. E a gente vai se acendendo um ao outro, vai lembrando um ao outro, vai despertando um ao outro, vai ensinando um ao outro. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Gratidão por vocês terem ficado até aqui. Quem conseguiu ficar até o final ouvindo todas essas coisas diferentes aí, que talvez pegue forte no sistema de crença de vocês aí, ancestral principalmente. Quem vem de uma família católica, só católica, deve ouvir isso e falar, ai, caramba, aí meu avô já está virando no túmulo, né? E tudo bem, né? Tem um caminho aí para você liberar esses padrões e ensinar essa sua ancestralidade isso também. Tá?
Vamos juntos nessa jornada. Vou deixar mais uma vez para vocês o convite, pessoal, para que vocês participem da Semana Expandindo a Cura. É um convite real. Participem, vai ser bacana ter a presença de vocês lá. Entrem no meu Instagram, no link da bio, está escrito luisandrezampieri.com/semana, só clicar nesse link, se inscrevam, entrem no grupo do WhatsApp, compartilhem com mais pessoas, para que de alguma forma, se for possível, se vocês me permitirem, expandir um pouco mais, nem que seja um pouquinho, a mim mesmo com a presença de vocês, porque vocês vão trazer questionamentos que vão me ajudar a expandir. E a vocês mesmas, vocês mesmos, com o que eu vou compartilhar, se fizer sentido e tiver no caminho de alma de vocês. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Sônia. Bom ver você por aqui. Deixa eu mandar um coração pra você. Aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos seguir a nossa noite. Na semana que vem, terça-feira, vai ter mais uma live. Eu vou dizer qual vai ser o tema da live na... Que dia que eu vou compartilhar? Acho que vai ser no sábado, se eu não me engano. Qual vai ser o tema da live de terça. Então já reservem aí na agenda de vocês. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, até a semana do Expandindo a Cura, eu vou fazer uma live aqui no Instagram com algo interessante. Na semana passada foi eu, junto com a Mariana Luísio, falando sobre como utilizar o Reiki com outras ferramentas, que é para unir, sempre a unificação. Eu estou muito nesse movimento, e unir. Ao invés de separar, une. Tem até uma musiquinha que veio na cabeça do pessoal que eu vejo de manhã, né? Univida, une todas as coisas, une tudo, porque tudo faz parte, nada é separado, tudo é uma coisa só. E nós também. Um beijo para vocês, essa live vai ficar gravada. Vamos unir, isso, essa live vai ficar gravada. Compartilhem ela gravada com quem vocês sentirem, com quem vier no coração. Quando ela ficar disponível no meu feed, se vocês quiserem, se vocês puderem, escrevam ali nos comentários o que trouxe para vocês de insight, o que trouxe de sabedoria. Curtam ela que vai ficar ali, porque isso vai ajudar o Instagram a saber que é uma live bacana, que trouxe algo bacana para vocês, tá bom? Então, comentem alguma coisa pertinente, se vocês sentirem, óbvio, e curtam a publicação. Eu também vou compartilhar lá no YouTube, porque eu gosto de assistir mais vídeo no YouTube, vou ser bem sincero, mas eu sei que tem gente que fica só no Instagram, então eu vou deixar aqui também. Combinado? Então é isso. Beijos. Até a próxima.